Olá, amigos, esse é o canal RK Inter, trazendo o mais Colorado para vocês. Veja o que falaram do Colorado no Sala de Redação. Olha só. O que quer saber do Inter aí, Vaguinha? Quero saber se vai ganhar do Bahia. E a pergunta é para o Lucas. Pro Lucas. Não, Lucas, Vai ganhar? Lucas, boa tarde. Boa tarde. Essa resposta eu não posso te Chamado o Gabriel Carvalho para começar o jogo. Não tenho essa informação. A gente está tratando isso como tendência, como o mais provável. Porque ele treinou ontem pela manhã. Exatamente. Normalmente o treino da antevéspera é o treino mais forte, né? Tendência é o Gabriel Carvalho, realmente, como o substituto, entre aspas, do Alan Patrick. E aí esse esquema num losango no meio de campo. 3 meio-campistas mais defensivos, os dois Brunos, Gomes e Henrique, com o Rômulo e o Gabriel Carvalho sendo esse jogador mais à frente. Dupla de ataque de Ener Valencia e Borré. A outra possibilidade que a gente trabalha, um pouco mais remota, mas a gente precisa trabalhar aqui, é desse mesmo trio, sem o Gabriel Carvalho, portanto Rômulo, Bruno Henrique e Bruno Gomes, e aí o Wesley aberto pela ponta. Deu bem errado contra o Botafogo, porque na mesma levada de que se você plantar batata, inevitavelmente colherá batatas, e de que por mais que você faça a dança da chuva, ovelha não voa, se você fizer Rômulo, Bruno Henrique e Bruno Gomes, você não cria nem confusão. Você não cria nem confusão. O Gabriel Carvalho é o cara que pode ser sustentado por esse trio para ser o criador e abastecer Borré com Valência. Isso. Mas se repetir Rômulo, Bruno Gomes e Bruno Henrique, 2 pontas e um 9, esquece, não vai criar nada. Eu não lembro a última vez, Munari, que o Inter jogou sem pelo menos um extrema. Olha, faz muito tempo que, inclusive contando gestão Mano Menezes. Com o Cudê, alguns jogos que no início do ano ali, quando... Acho que aquele jogo que o Inter ganha do Juventude na última rodada do Gauchão, Wesley joga? Faz gol. Ele faz gol, do Gustavo Prado. Sim, mas time reserva. No ano passado, como só tinha o Wanderson, quando o Wanderson não estava, em alguns momentos você jogou, vendo que ele jogou de pena na linha de 3 ali. Sim. Ele chegou a fazer isso. Mas ele não mexia na estrutura, né? Ele mexia muito pouco. Os jogadores que entravam não tinham características de extrema, mas ele mantinha uma ideia de jogo, né? Mas... A estrutura que o Lucas desenha para nós, e a gente comentou hoje no Segue o Fio, é um primeiro volante, 2 médio apoiadores, né? Que são 2 segundos volantes, entre aspas, os mais antigos, e o 10 centralizado. É um losango no meio. É bem diferente. E com 2 homens de área, né? 2 homens, se a ideia for igual ao do jogo contra o Botafogo, ou a do jogo contra o Botafogo, Borré saindo um pouco mais e o Valência centralizado. Mas, Vaguinha, partindo do princípio que futebol é jogador, tá? Desse princípio. Esse time é muito menor do que o time que se projetou do Inter. Mas muito menor. Mas assim, pensando no meio de campo. Não, mas pra mim essa é a grande discussão. Se a gente fosse Fernando, não tem Thiago Maia, não tem Alan Patrick, acabou o meio. E não tem Arangues, não tem Maurício, que foi vendido. Acabou. Se fosse pensar no começo do ano, pra jogar com esse sistema tático com losango, tu pensaria no meio com Fernando, Thiago Maia, Arangues e Alan Patrick. Os 4 nenhum dos lados tá. Maia estiveram à disposição, nunca jogaram. Não, mas é que não era a ideia do Cudê jogar assim, a ideia do Roger ele tá tentando agora, né? Eu acho que entre o Bernabé, a diferença é essa, né? O Cudê jogava no 4-1-3-2. Esse esquema aí é um 4-3-1-2. O que isso significa? Os 3 volantes, quem vai fazer o lado são os laterais. Então, por isso o Bernabé na esquerda. A mesma função que o Bustos faz subindo bastante pela direita, o Bernabé fazia pela esquerda. Aí o Rômulo deve, na saída de bola, recuar junto com os 2 zagueiros, né? Mas o time é um jogo que... E aí tem que ver o Gabriel Carvalho, né? A grande questão é, guri de 16 anos, que a gente sabe que tem potencial, que vai receber a primeira chance da vida dele como profissional, como titular, né? Também, ter calma com ele se não for bem, né? Mas acho que é o momento do Roger fazer isso. Por quê? Vai ficar muito tempo sem o Alan Patrick. Então ele tem que tentar achar uma alternativa. Não é o Johan. Uma coisa é tu não ter o Alan Patrick num jogo, colocar o Johan ali. Concordo com você. É a vez do Gabriel Carvalho. Pra bastante tempo, pro Carvalho assim, joga amanhã e pode ser o pior em campo, tá em campo contra o Palmeiras. Isso. Ele tem que ganhar sequência. Não pode queimar numa chance. Por isso sustentado por 3 homens de marcação e mais um olhar à la Roger, se colocando no Roger, né? O René, a titularidade dele acabou, a gente viu quarta passada. Quem entra apoia mais do que marca. Para o Bernabé ser uma espécie de Bustos da esquerda, você tem esses 3 homens de marcação que sustentarão essa passada. Vocês falaram no nome do Arangues, né? Como um dos jogadores que está fora por tempo indeterminado por lesão.
Esse jogador, Lucas, será que ele vai voltar a jogar pelo Inter? Olha, Gabar, tá meio misteriosa essa situação no momento. O Arangues tem uma negociação para ir para a Universidade de Chile, ela está ocorrendo, e aí o Inter tem um dilema. Ao mesmo tempo que quer contar com o Arangues pela qualidade, pela experiência, e aí se buscar uma recuperação no Campeonato Brasileiro, ele seria uma peça muito importante para isso. Tem essa negociação em andamento, e aí claro que tem uma autorização do atleta para fazer essa tratativa. O Inter também precisa, primeiro, reduzir a folha salarial. O Arangues tem um dos maiores vencimentos do elenco, e não é só no Arangues que circula isso, mas a necessidade de fazer saídas por isso e também em metas de venda de atletas. Não que o Arangues necessariamente vai se encaixar nesses moldes de negociação, mas é um dilema de uma direção que quer contar com o jogador e ao mesmo tempo precisa promover saídas porque caiu precocemente de 2 Copas, isso afeta no orçamento de toda a temporada. Então não é o desejo perder ele, as negociações seguem, e aí o Inter precisa entender se, pelo desejo daqui a pouco do jogador, aliado também a essa necessidade de abrir caixa, o Inter pode avançar pela liberação do Arangues. No primeiro momento, o desejo é manter ele no elenco. O centro dessa revisão financeira, você passou rapidamente por ele. O Internacional viu, por conta da sua própria incompetência, cessar 2 fontes de renda. Sul-Americana, que tem cachê a cada vez que você passa de fase, e Copa do Brasil, que tem cachê cada vez que você passa de fase. O Inter não está em nenhuma das Copas. As receitas que ele tem são essas aí. A feira é essa. Sem falar das receitas de estádio, de bilheteria, nos jogos dessas competições. Exatamente, um combo forte. E aumento de quadro social, né? Também. Correndo o risco de ver alguma diminuição, né, Vaguinha? Porque uma das coisas que acontece no insucesso do campo é que alguns sócios, não sei dimensionar quantos, mas os que não tem aquela do débito em conta, o cara protesta saindo. Vai baixar, com certeza. O cara protesta saindo. E a ideia de um elenco grande, qualitativamente, também na quantidade, passa muito pela necessidade de disputar 3 competições. Agora já não se faz mais tão necessário. É claro que o Arangues acaba sendo uma peça importante no meio de tudo isso, mas o Inter tem várias opções para volantes. Seja o Fernando, o Thiago Maia, o Bruno Gomes, Bruno Henrique, por mais que não disputem necessariamente a mesma posição, são opções que o Inter tem. E para a defesa, na zaga, na lateral direita, aí é uma necessidade de reforçar. Daqui a pouco abrir o espaço da folha salarial no meio de campo para outras posições pode ser importante. O que vocês acham? Tem que liberar o Arangues? Tem. O Arangues é um cara meio complicado, né? Quando ele quer ir embora... Ele fez força para sair do Leverkusen para vir pro Inter. Agora tá fazendo para sair do Inter. Ele saiu do atrás, Inter, né, pro Leverkusen fez também. Quando saiu do Inter também. O Arangues jogou muito bem no Inter em 2014. 14 para 15, E deu, né? Vocês não acham que tem muito jogador nessa situação no Inter? Não, mas esse negócio do Arangues... O Arangues, ele é assim. Quando ele saiu daqui foi assim, vocês lembram? Pois é, esse comportamento padrão, se eu fosse dirigente, me levaria a não tentar contratá-lo. Ele tem um comportamento que se repete. Ele força a saída do Inter para a Alemanha, da Alemanha para o Inter, do Inter para o Chile, a se confirmar ou não, mas aqui há uma repetição de padrão que, se eu sou dirigente, assim eu não quero. Eu quero mais comprometimento. Mas, Maurício, se a gente pegar hoje o exemplo do Inter, tá? Eu sei que são coisas completamente diferentes, mas o Arangues está nessa situação, o Vaguinha quer que ele vá embora. Aí o Bustos, tu estava uns dias atrás também falando que estava... Bustos não sabe cruzar uma bola. Não, mas não estou falando tecnicamente, estou falando essa dificuldade, porque se renovar automático, não renovar automático, quer renovação de contrato, não quer renovação de contrato. O Vitão... Tu disseste, tá com a cabeça em outro lugar já, porque tem uma proposta, não sei de onde. Tem muito jogador que não está com a cabeça dentro do processo de construção do time do Inter. Essa é uma das primeiras missões do Roger, identificar isso e afastar. Como é que tu usasse até o termo lá no Segue o Fio, tu dissesse, quem está aqui inteiro, né? Quem está aqui, porque tu não vai... O jogo já é difícil. Quem tá afim do esquema. Isso. O jogo já é difícil, teu time já tem problemas. E aí tem uns que não estão com a cabeça aqui, bom, ainda vai ganhar mesmo. E vou dizer ainda sobre o Arangues, nessa temporada não vi nada demais nas atuações dele pelo Inter, né? Nada demais. Tem nada demais. Uma pena, né? Porque é um jogador que tem qualidade técnica, mas que depende do físico e aí tem edema ósseo nos 2 tornozelos. Eu tenho algumas informações também de que ele sente dores nas articulações, artrose. Bom, não joga, né? Tá aí debates do Sala de Redação
com o Internacional na partida aí de amanhã contra o Bahia. Inter e Bahia vai ser na Arena Fonte Nova. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Inter você sabe tudo sobre o Colorado. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.